Ti amo così, com Dimash, Lara Fabian e o soprano Aida Garifulina. 3 vozes distintas, 3 vozes diferentes. Aqui nessa canção, Dimash canta de uma forma totalmente diferente de todas as outras que nós já analisamos até aqui. Ele não usa extravagâncias na voz, ele não faz mudanças de registro, não vai para superagudos, não vai para o falsete. Não, ele se mantém nas 2 oitavas de tessitura natural masculina. Só que ele faz algo diferente aqui. Vamos ouvir o Dimash em natura, cantando ao natural. Uma voz clara, uma voz leve. Ok? Agora, vamos ouvir a diferença. Não é uma voz clara. Dimash aqui faz uma roupagem diferente na sua voz. Ele faz um escuro na sua voz. Não faz parte da voz dele, ele escurece esse timbre. Mas por quê? Porque aqui ele se mantém em registro de barítono, talvez por isso muitos digam que ele é barítono. Ele faz uma cor de voz mais escura para manter-se em barítono, enquanto a Aida é soprano e a Lara Fabian mezzo-soprano. Então é um trio que eles fazem e para manter essa diferença de voz nesse trio, ele se mantém o tempo todo nas 2 oitavas com essa roupagem mais escura. A voz nos dá 1001 atalhos, queridos. Para nós sabermos qual é a nossa voz natural, de fato, nos custa, porque nós devemos ouvir a voz natural, devemos saber qual é a registração, a extensão dessa tessitura, e então ouvirmos essa voz cantando um repertório de soprano, de tenor, de barítono, mezzo, baixo, contralto, para então detectarmos qual é a classificação dessa voz. Então, de fato, não é o que eu acho ou o que eu ouço, não. Existem aí os princípios, os quesitos para uma classificação de voz. E o que nós vemos aqui é Dimash usando essa roupagem mais escura. Entra, então, a Aida, soprano, uma voz clara, uma voz lírica. Ela deve ser cantora de ópera. A voz está toda na máscara, fazendo uso do metal. O ajuste de microfone, obviamente, para a voz lírica é muito mais baixo o volume do que uma voz branca. Aqui eles cantam juntos em uníssono, ora eles abrem voz, horas eles cantam em uníssono. Aqui, Dimash coloca também, imposta a voz no metal, na máscara, justamente para fazer o dueto em terças com a Aida. Uma projeção totalmente para frente. Entra então Lara Fabian. Uma voz muito mais encorpada, uma voz mais escura do que da Aida. Há quem diga que Lara Fabian é soprano, eu não a vejo como soprano, muito porque eu não a ouvi cantando notas muito agudas. E o que ela mais faz é cantar de peito alto nessa região de oitava 3, onde ela tem muito brilho na voz. Isso é característica de um mezzo. Essa canção muito rica harmonicamente, todo momento modulando, e interessante porque se modula a cada voz. Então, quando Lara Fabian entrou, modulou-se para uma tonalidade mais grave do que a Aida cantando, que é soprano. Então, há aí uma adaptação da harmonia, da tonalidade, para com a voz que canta. Aqui eles fazem dueto, mas em voz branca, não mais voz impostada, uma voz branca. E Dimash mantém esse escuro da voz o tempo todo.
Lembrem-se que eu disse que em ópera, a ópera não comporta mudança de cor de voz. A ópera não comporta uso de recursos, não. Então aqui eu não sei da onde essa canção, quem compôs, eu não sei se faz parte do estilo lírico, eu não sei. Eles estão cantando, sim, em estilo lírico, mas aqui Dimash mantém essa cor o tempo todo. Temos um trio, soprano, mezzo e barítono, horas cantando em uníssono, horas cantando com divise de vozes. Muito distinta as duas vozes da Aida com a Lara Fabian. Lara Fabian tem corpo, é mais escura a voz. A Aida é mais leve, mais clara. E agora no final, a Aida vai para o Lá 4, que é natural para um soprano. Lara Fabian e Dimash se mantém na oitava 2, em terças. Seguram bastante tempo, pressão de ar. Muito bem. Então fica aqui, Te amo così. O cantar em falsete dentro da ópera é respeitado em uma classificação de voz, que são os contratenores. Então, não há problema algum em cantar em falsete. É corda falsa, sim, porque não faz parte da tessitura natural de um homem. É quando o homem passa a cantar a tessitura feminina. E existem muitos homens que se especializam nessa classificação de contratenor, de sopranistas, e a própria ópera existem papéis para contratenor. Então, não há problema, não há por que se ofender em dizer que Dimash canta no falsete. Nós aqui estamos constatando o que ele faz. Agora, se você não gosta, ou se você se ofende, ou se você é contra cantar em falsete, então, queridos, vão reclamar com o próprio Dimash, porque ele canta nesse registro. E para nós cantores, nós nos admiramos em constatar o controle que ele tem em cantar no falsete e em mudar essas registrações.